As ações são rápidas, pegam vítimas e a polícia de surpresa, e os números são cada vez mais alarmantes. Em 6 meses, cerca de 2.000 carros foram roubados no estado. São quase 10 casos por dia. Em grandes cidades, o crescimento da criminalidade parece impulsionar esse tipo de crime. Em Florianópolis, o tatuador Daniel teve o carro roubado de dentro da garagem de casa, no bairro Agronômica. O veículo foi encontrado horas depois, abandonado num bairro próximo. Mas a preocupação e a indignação de Daniel continuam. O pior é ter entrado dentro da tua casa e tu não saber quem é, né, amigão? Entrar dentro da tua casa, vagabundo, às vezes é conhecido, é das áreas, tu não sabe quem é, né? Primeira vez, Daniel, que isso acontece contigo? Não é a primeira vez, a outra vez foi lá no Rio Vermelho, norte da ilha. Final de ano, né? Aquelas coisas, aparece bastante ladrão aí de fora. Esta jovem de 23 anos viveu uma situação ainda pior. Ela e o namorado tiveram o carro roubado e ficaram sob a mira de uma arma de fogo. Por sorte, não se feriram, mas o trauma ficou. Eu estava saindo para ir no aniversário ali em Campinas, eu e meu namorado, e a gente entrou no carro e ele estava naquelas lojinhas assim meio inclinada. E no que ele foi dar ré para ver se estava passando o carro, entrou um guri, sentou no banco de trás. E quando meu namorado saiu, que eu tentei sair também, ele anunciou o assalto. Porque o meu namorado se mexia para tirar a calça, para tirar a jaqueta, ele batia na chave. E daí ele pegou meu namorado pelo pescoço, prendeu assim e botou a arma na cabeça e falou que se ele se mexesse, ele ia estourar a cabeça dele. Esse é só mais um caso em Florianópolis. A capital registra índices recordes. Até o início deste mês, 166 veículos foram roubados na cidade. Significa quase um roubo por dia e um crescimento de 86% em relação ao mesmo período de 2013. O delegado responsável pelas investigações desse tipo de crime na cidade explica: mulheres e jovens são as principais vítimas e são atacados principalmente nas noites de sexta-feira e sábado, em saídas de bares, restaurantes e casas noturnas. O autor ele vai procurar sempre um fluxo de pessoas maior até para tentar abordar essa vítima, pegar a chave e ir embora. Então, isso tem que ser uma coisa rápida. Geralmente, locais de relativo movimento, bares, restaurantes, em torno de shopping center, são locais que eles gostam de atuar. Até pela possibilidade de grande entre e sai de estacionamento de pessoas, as pessoas estacionando na rua. Normalmente, os carros são roubados por 4 motivos: para desmanche e posterior venda de peças, para serem utilizados em outros crimes, simplesmente porque o ladrão vislumbrou uma oportunidade, ou para ostentação. Isso mesmo, eles roubam para parecerem ricos. Agora já tem essa, entre aspas, nova modalidade, né? Esses jovens, esses adolescentes que estão praticando furtos e roubos de veículos para ostentarem em festas, em bailes, que também está ocorrendo, mas aí seria outro tipo de carro, seria carros mais caros, até para dar essa sensação de riqueza. A gente acredita aqui no 4º Batalhão o aumento do número de roubo de veículos a algumas causas. A primeira delas é a grande perda que os criminosos estão tendo com a questão de drogas. Eles acabam migrando para outras modalidades para recuperar o prejuízo. A segunda delas está ligada aos roubos de uso, o roubo para usar o carro para um novo crime. E a gente tem pego, em várias situações, crimes cometidos com carros roubados a poucas horas ou a poucos dias. A Polícia Militar garante que trabalha ostensivamente em pontos críticos da cidade, mas a tal migração dos bandidos para esse tipo de crime tem dificultado as coisas. O comandante do 4º Batalhão explica que é importante que o cidadão tente ao máximo dificultar a ação dos bandidos e elenca algumas medidas a serem tomadas. A maioria dos casos ocorre quando você está entrando ou saindo do veículo. Então, estacionar em locais seguros, iluminados, observar ao redor no momento de entrar e sair do veículo,
evitar sinalizar antes de chegar no veículo que você está num determinado carro, como, por exemplo, acionando o alarme cedo demais, são estratégias pessoais para reduzir esse risco de ser roubado ou ter o seu carro roubado. Se adotar determinadas atitudes pode fazer a diferença entre ter ou não o carro roubado, contratar um serviço de rastreamento pode significar ter ou não o carro recuperado. 95% dos automóveis que têm o rastreador e que são roubados no país acabam recuperados. E dependendo da velocidade com que se aciona o serviço, os prejuízos podem ser bastante reduzidos. É claro que a gente não consegue garantir a recuperação do veículo, que depende também do cliente saber usar o nosso serviço, né? Nos solicitar a recuperação do veículo. A instalação de rastreadores custa em média R$ 600 e as empresas cobram mensalidades de cerca de R$ 60. Mas existem outros dispositivos que também inibem a ação dos bandidos. O alarme com controle de presença bloqueia o veículo quando o motorista portador do dispositivo se afasta. A película de segurança torna o vidro 10 vezes mais resistente, impede que seja quebrado durante a ação dos criminosos. Aqui a gente tem a película anti-vandalismo, né? Que ela aguenta uma pancada com um pedaço de pau, um capacete de um motoqueiro ou até mesmo uma colisão lateral. Ela vai aguentar, o vidro não vai cair em cima da pessoa, né? E também dificulta o roubo do carro. Teve até o carro de parentes meus que o ladrão tentou roubar. Ele viu que teve muita dificuldade e foi embora. Ele não ficou tentando, ele vai para outro carro que tem uma facilidade maior. Mas na mesma medida em que os proprietários de veículos se protegem, os bandidos se especializam. Muitos deles já conhecem as tecnologias utilizadas na segurança e acabam criando formas de burlá-las. Não é à toa que cada vez mais a população se sente refém desse tipo de criminosos. O mercado vai criando dispositivos para dificultar o ladrão, mas se tu parar num lugar deserto, não tem ninguém, se ele tiver tempo para isso, ele vai roubar teu carro. O problema maior é isso aí, ó. É a indignação, o pessoal vai ficando, que daqui a pouco tu pega um vagabundo desse, tu faz justiça com as próprias mãos, tá ligado? Daí, né, o cara acaba tanto tá errado ainda na situação.